Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mandicast. O Mandicast, esse canal aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, onde falamos sobre temas variados da odontologia. Hoje eu tive o prazer aqui de conseguir trazer um grande amigo aqui, um grande cirurgião, Dr. Nilesh Moniz. Muito obrigado, professor Nilesh. Muito obrigado eu, Marcelo. Bom dia. Professor Marcelo, agradeço novamente pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui. Dr. Nilesh, ele é cirurgião dentista pela Unicamp, médico especialista em otorrinolaringologia, trabalha em diferentes hospitais aqui da região e também é professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic em cursos de pós-graduação dedicados à área aí de cirurgia ortognática. E hoje eu convidei aqui o professor Nilesh para falar sobre um tema específico da cirurgia bucomaxilofacial, que é a disjunção da maxila, disjunção cirúrgica da maxila. E aí poderíamos começar então, professor, falando um pouquinho o que é a cirurgia ortognática. Ortognática, ele é uma palavra de origem grega que remete à correção dos ossos maxilares, aí no caso da maxila, da mandíbula. Então, a cirurgia ortognática é uma cirurgia indicada para correção de deformidades dentofaciais em pacientes que apresentam diversas características faciais, diversas alterações na face e na estrutura dentária, né? Alteração do padrão de oclusão. Então, nós verificamos que, através de osteotomias realizadas na cirurgia ortognática, é possível se corrigir essa deformidade, essas alterações, restabelecendo forma, a estética facial e o principal, a oclusão dentária, permitindo uma oclusão satisfatória no período pós-operatório. Esses pacientes, eles variam de grandes gamas, né, de pacientes sindrômicos, pacientes com alterações mais severas do padrão de face e oclusão, até casos de pacientes com face longa, excesso vertical de maxila, retrognatismos, overjetes severos, né? Então, basicamente, alterações dentárias que levam muitas vezes até a dificuldades mastigatórias, dificuldade de própria alimentação e alterações consequentes dessas deformidades, levando a alterações faciais, estéticas bastante severas, são grandes queixas de muitos nossos pacientes. São aquelas pessoas que têm o queixo mais avançado, o queixo muito retraído. Exatamente. Então, é uma gama que sempre pode ser para mais ou para menos, né? Por exemplo, pacientes com hipoplasia de maxila, tem pouca projeção da maçã do rosto, em contrapartida você tem aqueles pacientes também com um mento muito projetado, os prognatas, com queixo muito à frente, e lembrar que nessas estruturas, né, as bases ósseas, maxila e mandíbula, estão associados a elementos dentários. Claro. Então, se a maxila está retroposicionada, esses elementos também estão, acabam muitas vezes ocorrendo uma compensação até dentária, de inclinação dentária, para compensar essa deformidade óssea, geralmente insuficiente, e que leva a essas alterações morfofuncionais, né, do sistema estomatognático como um todo. Tá. E aí a cirurgia da maxila, a disjunção cirúrgica da maxila é uma das formas para a gente fazer essa correção. Perfeito. A disjunção cirúrgica de maxila é um tipo de cirurgia ortognática. E ela tem uma característica muito especial, a alteração da posição da maxila, ela vai se dar no sentido lateral. Então, para entender isso de forma mais simples, são pacientes que apresentam inicialmente uma atresia de maxila, um arco maxilar encurtado no sentido lateral. Então, eles geralmente apresentam mordida cruzada posterior, tem um palato muito ogival, um palato muito alto, lembrando que o palato é o assoalho nasal, então, consequentemente, uma cavidade nasal com volume diminuído, geralmente protrusão de incisivos superiores da maxila, por conta de uma falta de espaço no arco maxilar, então isso leva a uma protrusão dentária, levando a uma projeção do lábio superior, às vezes dando um aspecto de um bico no lábio superior, pacientes com mordida aberta anterior, com uma alteração no posicionamento lingual, tanto para a fala quanto no processo de deglutição. E, nesse sentido, com a movimentação lateral da maxila, a cirurgia de disjunção de maxila se caracteriza como uma modalidade de cirurgia ortognática. E, consequentemente, então, quando você faz essa disjunção, que é você fazer essa abertura lateral, né, ocorre uma melhora na respiração do paciente? Esses pacientes geralmente têm um componente de respiração bucal.
muito importante, que não é um padrão fisiológico ideal como é no padrão respiratório nasal. E como a maxila ela faz parte do assoalho nasal, quando você aumenta a dimensão laterolateral da maxila, consequentemente você expande o assoalho nasal, aumenta a área da cavidade nasal e consequentemente aumenta o volume para o influxo de maior quantidade de ar dentro do nariz. Então, o paciente, logo no período pós-operatório imediato, ele já relata que, olha, eu estou com uma melhora muito importante no meu padrão respiratório, que geralmente a queixa é que o padrão respiratório é ruim. E você sendo aí especialista, você sendo dentista e especialista em otorrino, quais outros procedimentos otorrinolaringológicos podem ser realizados junto com a disjunção maxilar? Esses procedimentos, como o paciente tem um componente de respiração bucal muito importante, a gente tem que sempre lembrar que esse padrão respiratório pela boca, ele dificulta até a movimentação ortodôntica, porque a respiração bucal ela antagoniza a força aplicada pelo ortodontista nos elementos dentários para melhorar a inclinação, posicionamento dos dentes no arco maxilar. Então, o otorrinolaringologista, ele tem um papel importante nesse momento, quando identificada essa respiração bucal, seja em conjunto dentista, cirurgião bucomaxilo, o ortodontista e o médico otorrinolaringologista, para logo no início do tratamento ortodôntico, muitas vezes em conjunto com o cirurgião bucomaxilo, quando vai se fazer a disjunção cirúrgica de maxila, o otorrinolaringologista pode colaborar com a correção de eventuais desvios septais, que são muito comuns nos pacientes com atresia de maxila, principalmente pelo palato ogival, que acaba empurrando o assoalho nasal e onde está inserido o septo, e melhorar a questão com o ato cirúrgico, como por exemplo a turbinectomia, a turbinoplastia, que é a remoção dos excessos aí dessas projeções da parede lateral do nariz e eventualmente realizar a sinusectomia nos seios paranasais quando os pacientes eventualmente apresentarem sinusite de repetição. É uma atuação multiprofissional muito benéfica para o resultado final da cirurgia ortognática e logo no momento inicial uma colaboração que vai auxiliar tanto o cirurgião bucomaxilo quanto o ortodontista no preparo e no posicionamento dentário. Tá. E essa cirurgia da disjunção maxilar, ela dói? Quanto tempo o paciente fica ali internado? Essa é uma pergunta que todo paciente faz no consultório antes da cirurgia. Essa é mandatório, quando não é o paciente, são os familiares, porque aí você vai obter essa disjunção através de osteotomias. Então, osteotomias você acaba fraturando estruturas ósseas. Mas essa não é uma cirurgia com um componente álgico importante, o período de internação ele é curto. Lógico que nós fazemos esse procedimento, em sua grande maioria, sob anestesia geral, até para se proteger a via aérea do paciente. A internação é um prazo de 12 horas, geralmente interna de manhã, opera, à tarde, em torno de 18 horas, o paciente está de alta. Os sintomáticos que nós utilizamos para o controle álgico, geralmente são analgésicos de rotina, então é paracetamol, dipirona, ibuprofeno em dose analgésica, e os pacientes não costumam apresentar queixas álgicas, mesmo durante a ativação do aparelho ortodôntico, geralmente é o aparelho IRA, que é o dente suportado, que vai promover essa disjunção, mesmo nesse momento o paciente não tem queixa de dor. E é muito longo esse tempo que ele fica com o aparelho? Essa é uma pergunta importante. O aparelho ele tem duas funções. Uma, promover a distração osteogênica. Essa é uma técnica de distração que você faz a fratura da região intermaxilar e aí com a ativação lenta e gradual vai se ganhando osso nessa estrutura intermaxilar. Geralmente o período de ativação do aparelho ortodôntico é determinado pelo ortodontista, mas vai em torno de uma média de 6 a 7 dias. Mas você precisa manter esse aparelho travado em posição para que se mantenha aquela estrutura maxilar agora com um novo comprimento de arco maxilar, para que se tenha estabilização, neoformação e o amadurecimento desse osso neoformado. E aí isso varia de 4 a 6 meses, a depender do paciente, do tempo de maturação óssea e da avaliação do ortodontista. Legal. E tem uma idade melhor para ser feito esse tipo de procedimento? Esse procedimento cirúrgico, ele é indicado em pacientes que estão no final ou já terminaram a maturação, o crescimento ósseo. Então, no exemplo da maxila, a partir dos 16 anos, geralmente aumenta muito o número de interdigitações na região da sutura intermaxilar. Nesses casos, você teria indicação a partir dessa faixa etária,
Lógico, é uma avaliação em conjunto com o ortodontista, deve ser realizada, mas seria a indicação precisa para se realizar a disjunção cirúrgica de maxila. Esse procedimento cirúrgico, nesse momento inicial, ele tem uma característica importante porque ele evita, na cirurgia ortognática final, naquela que vai se avançar a maxila, retropor a mandíbula, como um exemplo, que muitas vezes por um quadro de mordida cruzada posterior, que você evita-se que se tenha que fazer segmentações de maxila. Isso é uma opção de cada cirurgião, mas a segmentação de maxila ela vem atrelada a um maior índice de possibilidade de necroses avasculares, de aumento de tempo operatório, aumento de sangramento transoperatório, assim como a formação de bolsas periodontais entre os dentes que vão ser onde vão ser realizadas as osteotomias verticais da maxila. Legal, pessoal. Hoje conversamos então aqui com o professor Nilesh Moniz, cirurgião dentista e médico, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, que ministra cursos aí de imersão nessa área de disjunção, de cirurgia ortognática. Falamos especificamente sobre a disjunção cirúrgica da maxila, um tema que está dentro da especialidade da cirurgia bucomaxilofacial. Queria agradecer muito aqui pelos seus esclarecimentos, professor. Professor Marcelo, eu que agradeço e muito obrigado por estarmos juntos novamente essa manhã. É isso aí. Então, se você gostou do nosso tema de hoje, da nossa conversa, deixa o nosso like ali. Não esqueça de se inscrever no canal, apertando no sininho para receber os alertas de que um novo vídeo está no ar. Um abraço!